Porque 95% das pessoas têm medo de prosperar na vida, têm dificuldade de prosperar. São pessoas que têm tudo para vencer na vida, mas estão com medo, estão acuadas. Pessoas ricas em talentos, pessoas com boa formação acadêmica, até com faculdade, mas não conseguem alavancar a carreira, não conseguem dar o primeiro passo rumo à realização pessoal. Pessoas que procuram emprego e se sentem frustradas por não ter experiência, por, enfim, dificuldade, por mais que se esforcem, não conseguem. Pessoas que trabalham o tempo todo, a vida inteira, e aposentam ganhando apenas um salário e chegam no final da vida frustradas. Por que tudo isso acontece? Você precisa entender algumas coisas que são importantes nesse processo de realização pessoal. Primeira coisa, o autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento. Precisa saber que os paradigmas, que são padrões de pensamentos, bloqueiam e sabotam o nosso processo criativo. Então precisa quebrar os paradigmas, precisa entender que existem leis que regem o universo e que nada acontece por acaso, que tudo tem uma causa e um efeito, e que não seguir as leis é um dos aspectos que nos levam ao fracasso. Eu preciso entender isso. Eu não posso continuar agindo só no automático, fazendo as coisas de maneira automática. Quando a gente faz as coisas de maneira automática, as coisas acabam dando errado, acabam não dando certo, e aí, como nós não conseguimos atingir esses objetivos, começamos a dar uma de vítima, a culpar, enfim, alguém, o sistema, o governo, as empresas, porque é muito mais cômodo culpar. Então, se você quiser se aprofundar sobre isso, quiser desenvolver um entendimento, você precisa entender essas coisas, precisa aprender. Fica comigo até o final desses vídeos, não sei se será 1 ou 2 vídeos, ou 3, mas é muito importante o conteúdo que eu vou entregar aqui para você. É um conteúdo valiosíssimo, que se você seguir o passo a passo, com certeza sua vida vai se transformar. Meu nome é Antônio Cardoso, sou tecnólogo em gestão empresarial com mais de 20 anos de conhecimento especializado em desenvolvimento humano. E a retribuição que eu quero de você é que, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe para que outras pessoas tomem também conhecimento. Então veja bem, neste momento você está aqui com seus sonhos, seus desejos. E qual é o sonho, o desejo de cada pessoa, de cada ser humano? É chegar aqui ao topo. O desejo de cada ser humano é atingir o sucesso. Mas o que seria o sucesso? O sucesso é você conseguir aquilo que você deseja. Não importa se é uma pequena coisa, se é uma grande coisa, você que determina o tamanho do seu sucesso, onde você quer chegar. Para muita gente, o sucesso seria conseguir um emprego de carteira assinada. Para outros é cursar uma faculdade, atingir um objetivo maior, não importa. Então você é que eleva o nível do seu sucesso. Então nós estamos aqui com nossos sonhos e desejos e queremos chegar aqui com os nossos desejos realizados. Mas para sair daqui e chegar até aqui, você precisa de subir degraus, que nós chamamos aí a escada do sucesso. Então a escada do sucesso ela tem alguns degraus. E é neste ponto que a maioria encontra dificuldade. Como superar os degraus para chegar ao topo, para alcançar seus objetivos. Então o desejo, ele nasce na nossa mente, é uma ideia da mente. O desejo é inato do ser humano. O ser humano nasce com essa capacidade de desejar, de ter ambição por algo, de criar um projeto, de realizar seus sonhos, de cursar uma faculdade, sobretudo, o desejo financeiro. O que você quer na vida? Você quer na vida tudo que o dinheiro compra. Você quer consumir o que o dinheiro compra. Então o primeiro foco nosso, o primeiro desejo nosso é ou a pergunta que nós temos que fazer é: o que eu vou fazer para ganhar dinheiro?
Mas aqui entra uma questão muito importante, que nós fomos educados para ter preconceito contra o dinheiro. Nós temos medo do dinheiro, nós temos crenças negativas com relação ao dinheiro. Eu quero discutir com vocês na sequência, eu vou continuar discutindo sobre isso, vamos falar dessa questão que envolve aí as crenças, o medo do dinheiro, enfim. Então, para a gente alcançar o topo do sucesso, nós temos que sair dos nossos sonhos e desejos, nós temos que montar um plano de ação. Para você atingir qualquer objetivo na vida, você tem que montar um plano de ação. Esse plano é que vai fazer com que você comece a trilhar o caminho que o levará ao sucesso. Então, depois do plano, por exemplo, você vai conseguir, se você vai arrumar um emprego, por exemplo, você vai correr atrás de um emprego, vai montar uma empresa, ou qualquer outro negócio, você tem que pensar num plano. Como é que eu vou, na verdade, fazer acontecer isso? Como é que eu vou concretizar isso? Tem que ter um plano de ação. Tem que pensar nessas etapas. Depois, é claro, do plano vem a ação propriamente dita, que é o que? Dar aquele primeiro passo. A maioria das pessoas tem dificuldade de agir. São pessoas que às vezes têm sonhos, desejos, mas têm dificuldade de agir. Tem dificuldade de dar o primeiro passo. Então, um sonho sem ação é ilusão. E é claro, ao longo do processo eu vou encontrar os desafios que o próprio sucesso exige. O sucesso exige que você enfrente desafios. E aí também a maioria das pessoas desistem, se frustram, porque não conseguem vencer as etapas, não conseguem vencer os desafios oferecidos. Pessoas que agora, por exemplo, pessoas que estão buscando emprego, por exemplo, qual é o desafio que vai encontrar? A falta de experiência, a falta de emprego, a falta de oportunidade. São desafios que nós temos que vencer. E às vezes nós não vencemos isso por causa das nossas crenças. Vou continuar falando sobre isso. Mas se você quer atingir o sucesso, ao topo do sucesso, tem que aprender a enfrentar os desafios, tem que entender que os desafios fazem parte desse processo. Mas por que eu tenho dificuldade de vencer os meus desafios? Porque eu não acredito em mim, na minha capacidade, nas possibilidades. Eu vivo uma vida limitada, condicionada a uma realidade de limitação, de condicionamento, de medo, de insegurança e dúvida. Inclusive, por falar em medo, nós vamos ver aqui que nós estamos aqui com os nossos sonhos e desejos, medo e dúvida. 95% das pessoas são controladas pelo medo e pela dúvida. É o medo que bloqueia a capacidade criativa da pessoa. É a dúvida, é o medo de arriscar, o medo de não dar certo, o medo de falhar, o medo de perder dinheiro, o medo desconhecido, o medo de ser criticado, o medo de receber um não, o medo de baterem a porta na cara, o medo, enfim. O medo, infelizmente, controla a vida de 95% das pessoas. Isso está no livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, Napoleão Hill descreve que as pessoas são controladas pelo medo, que as pessoas são escravas do medo e da dúvida. As pessoas têm tudo para vencer, mas estão com medo, estão acuadas, estão recuadas, estão inseguras, estão na dúvida. E é isso que está atrapalhando a vida de muitas pessoas. E nós vamos entender ainda por que esse medo acontece, de onde é que vem esse medo, né? Então, nós temos, na verdade, dentro de nós, duas entidades. Uma é a entidade medo e a outra é a entidade fé. Veja bem, as pessoas que estão aqui no momento da busca dos seus sonhos, dos seus desejos, elas estão com medo e dúvida. E isso inclui aí 95% dessas pessoas que nós estamos comentando aqui. Então, primeiro motivo aqui, qual é? O medo e a dúvida.
O que impede 95% das pessoas atingirem seus objetivos? O medo e a dúvida. E para você atingir o sucesso, atingir seu objetivo, você tem que fazer uma escolha. Ou você continua com medo, paralisado e condicionado na sua realidade, ou você trabalha com a fé. É a fé que vai te levar ao objetivo. É a fé que vai fazer com que você chegue aqui ao topo. Então, somente 5% das pessoas são controladas pela fé. E quem são estes 5%? São as pessoas prósperas, as pessoas que atingiram seus objetivos, as pessoas que tiveram um plano e colocaram ação, que venceram os desafios, que entenderam que para alcançar o sucesso é preciso enfrentar os desafios. São pessoas que acreditam em si, na capacidade. Elas até têm medo. Medo é talvez natural do ser humano, mas elas aprenderam a dominar, controlar o medo, a controlar suas mentes, controlar seus pensamentos, refazer sua programação mental. E por isso elas alcançam o sucesso. Então preste muita atenção nesse conceito. 95% das pessoas são controladas pelo medo e pela dúvida, e somente 5% são controladas pela entidade fé. Mas a pessoa diz: mas eu tenho fé. Você tem fé? O que é ter fé na verdade? Para analisar se você tem ou não fé, pergunte a você mesmo: por que eu não alcanço os meus objetivos? Se eu tenho fé, e a fé não existe impossível para a fé, então por que você continua na mesmice? Você não evoluiu, não cresceu? Eu não tenho medo. Não tem medo? Então por que você não consegue evoluir, não consegue crescer? Não consegue sair da zona de conforto da situação em que se encontra? Se você não tem medo, se você não tem dúvida, se você é controlado pela fé, então por que você ainda não atingiu seus objetivos? Responda para mim. Responda de maneira consciente. Não minta para você mesmo. Uma coisa é a pessoa dizer que tem fé. Outra coisa é ser controlado, ser guiado pela fé. São coisas diferentes. A pessoa que tem fé, ela consegue transformar a sua vida, a sua realidade. Ela consegue dar o primeiro passo, ela consegue, na verdade, trilhar o caminho que a levará ao sucesso. Repetindo, não existe impossível para a fé. Qual é o desejo de Deus para conosco? Muitas pessoas têm crenças negativas com relação a Deus. Pessoas que foram educadas em um berço religioso e elas têm crenças de que de um Deus punitivo, de um Deus que quer a nossa pobreza. Deus não quer a pobreza de ninguém. O desejo infinito de Deus é pela prosperidade, pela abundância. O nosso Deus é um Deus rico, um Deus próspero, abundante. Ninguém, em lugar nenhum, nunca viu falar que Deus quisesse a pobreza de ninguém. Jesus nunca pregou a pobreza, mas nós aprendemos lá nos púlpitos que você só entra no céu se for pobre. Você já viu algum padre, pastor pobre? Ninguém nunca viu. Então qual é o desejo? Você tem que mudar suas crenças com relação a Deus. Qual é o desejo então de Deus para conosco? O desejo de Deus é que você dê tudo de si mesmo e transforme sua vida. Este é o desejo de Deus. E quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você já deve ter ouvido falar isso. E você acha então que Deus criaria um Zé Ninguém, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tivesse capacidade, não tivesse condições de transformar a sua vida? Então você acha na verdade que Deus perderia o seu tempo
criando alguém incapaz. Quando fomos criados, nós recebemos de Deus, da natureza, todas as ferramentas necessárias para transformar a nossa vida. Essas ferramentas, elas existem, estão dentro de nós, mas nos falta essa capacidade de explorar, de fazer uso dessas ferramentas. E essas ferramentas é o nosso potencial. Todo um potencial valioso que Deus nos deu, que nós temos que aprender a explorar isso. Então vejamos o seguinte: fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É a primeira coisa que eu tenho que entender. Então, quando eu não me valorizo como ser humano, o que é que eu estou falando? Estou ignorando o processo criativo divino. Quando eu deixo de explorar o que eu tenho de melhor, eu estou ignorando a mim mesmo. Ignorando a mim, eu estou ignorando esse produto da criação divina, porque Deus mora dentro de cada um de nós. Nós fomos ensinados a buscar um Deus fora de nós, mas Deus mora dentro de cada um de nós. Onde é que eu busco Deus? Dentro de mim mesmo. Quando é que, na verdade, eu cumpro os desejos de Deus? Quando eu procuro explorar o que eu tenho de melhor, de mais valioso que o Criador nos deu. Qual é a segunda coisa? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus Cristo. Disse o Filho de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Gente, e o que é vida em abundância? Vá lá no Google e pesquise vida e abundância. Veja o que significa abundância. É prosperidade. É o desejo de Deus para conosco. Então, se eu estou errado, então quer dizer que Jesus está errado. Porque foi Ele que disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Só que nós temos crenças negativas com relação a isso. Nós temos crença de pobreza, que é a pobreza que nos leva para o céu. 3. Como é que Jesus declara esta prosperidade e abundância? Como é que Ele manifesta isso? Através da parábola dos talentos. Não é? Através da parábola dos talentos, Jesus demonstra que a prosperidade é eterna. Então, na parábola dos talentos, que está lá em Mateus 14:30, diz que um homem dono de grandes talentos, e talentos naquela época, né, tinha muito valor, ninguém nem sabia calcular o valor de um talento. Então, o homem dono de grandes talentos, na verdade ele começa assim: o reino dos céus é comparado a um homem dono de muitos talentos que precisou fazer uma grande viagem. Então, o que esse homem queria? Que quando ele estivesse fora, seus talentos ficassem rendendo, produzindo resultados. Então ele chama 3 dos seus servos. Para o primeiro ele dá 5 talentos, para o segundo ele dá 2 talentos, para o terceiro ele dá 1 talento. Então ele distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então, qual é a recomendação dele? Quando ele voltasse e fosse prestar contas, ele queria seus talentos de volta com juros e correções. Então ele queria resultados na negociação dos talentos. Então, depois de um certo tempo, esse homem volta, chama seus servos de volta para prestar-lhe conta dos talentos. Então, o que tinha recebido 5 talentos disse que negociou e ganhou mais 5. E ele foi elogiado: servo bom e fiel, agora você vai fazer parte do meu banquete, agora você merece mais. O que tinha 2 talentos recebeu 2, negociou e lhe entregou mais 2. Foi elogiado: você está convidado a fazer parte do meu banquete.
posso lhe confiar mais ainda. E o que aconteceu com quem recebeu um talento? Enterrou o talento. Enterrou por quê? Qual foi a justificativa dele? Por medo de ser roubado, medo de ladrões, medo, enfim. Desse medo, mesmo medo que nós falamos aí, que 95% das pessoas são controladas pelo medo. E o que o Senhor fez com esse servo que enterrou seus talentos? Ele mandou condená-lo. Ele foi taxado de preguiçoso e indolente. Então, gente, vamos refletir aqui essa parábola. Parábola, gente, na verdade é uma comparação. Vamos comparar essa parábola com a nossa vida, com a nossa realidade. Veja que na parábola que Jesus conta, ele diz: o reino dos céus é comparado a um homem, e conta a parábola. Gente, o que é o reino dos céus? Nós aprendemos nas religiões que o reino dos céus parece que é um lugar que existe físico, que a gente vai depois que morre. A Bíblia, ela serve de inspiração para nós, inspiração para o nosso crescimento, desenvolvimento pessoal, para a transformação de vida. Infelizmente, as organizações religiosas e políticas, muitas vezes, a tendência é nos aprisionar e não nos libertar, com conceitos dogmáticos, outros conceitos, porque se eu sou prisioneiro do sistema, o sistema pode me manipular, o sistema político, o sistema religioso, e acontece muito hoje, você sabe disso. Não estou aqui querendo generalizar, mas infelizmente, quando se trata de organizações, muitas vezes elas querem nos aprisionar. Então, gente, reino dos céus, se você olhar a Bíblia, analisar a Bíblia do ponto de vista de inspiração, reino dos céus significa prosperidade e abundância. É como se Jesus dissesse assim: a prosperidade e a abundância é semelhante a um homem, né? A um senhor dono de grandes talentos. Então, o reino dos céus é comparado aqui à prosperidade e abundância. Quando é que você consegue atingir, consegue chegar ao reino dos céus? Quando você é próspero e abundante. Sendo próspero e abundante, você poderá ajudar mais as pessoas, inclusive a ajudar a sua organização religiosa. Prosperidade e abundância é o desejo infinito de Deus para conosco. E o que são os talentos, os dons? Os dons que recebemos de Deus. O que é que nós estamos fazendo com os nossos dons? Quem é o homem grande, dono de grandes talentos? Vamos comparar que esse homem seja Deus. E que Deus, quando veio e nos mandou para este mundo, para esse plano físico, nos deu esses talentos e disse para nós, deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Ele não deu porque ninguém não tivesse condições de trabalhar, de explorar. Ele deu de acordo com a sua capacidade. Está escrito. Então, para um ele deu mais, para outro ele deu menos, enfim. Mas vamos supor aqui, nós falamos aí que 95% das pessoas são controladas pelo medo e pela dúvida, têm dificuldade de alcançar seus objetivos. E que somente 5% das pessoas são ricas, bem-sucedidas. Então, essas pessoas ricas e bem-sucedidas estão representadas pelo homem que recebeu 5 talentos e que ele negociou e ganhou mais 5. Ou então essas pessoas que, na verdade, são conduzidas, controladas pela fé, são representadas pelo que recebeu 2 talentos, negociou e ganhou mais 2. E os 95% das pessoas que estão controladas pelo medo e pela dúvida são representadas pelo homem que recebeu, pelo servo que recebeu 1 talento e enterrou seu talento, que foi punido e condenado. Então, infelizmente, o que está acontecendo é isso. A riqueza está nas mãos
de uma minoria. A prosperidade e a abundância está nas mãos de uma minoria. E a maioria, 95%, não conseguem alavancar suas carreiras, não conseguem atingir a prosperidade e a abundância tão desejada. Por quê? Muitas vezes porque estão enterrando seus talentos, seus dons. E qual é a condenação nesse caso? A condenação é viver na escassez, na limitação, no condicionamento. É viver na pobreza. Mas muitas vezes as pessoas estão satisfeitas com essa pobreza porque tem medo que quem é rico não vai para o céu. Então a parábola dos talentos, ela vem para exatamente nos mostrar qual é o desejo de Deus pregado por Jesus Cristo. É a prosperidade eterna. Ou seja, quando você explora o que você tem de melhor, quando você coloca em prática seus dons, seus talentos, aí sim você vai encontrar a prosperidade e a abundância que tanto deseja. Mas o problema é que a maioria está enterrando seus talentos. Então, quando eu enterro meus talentos, o que acontece? Eu fico condicionado a uma situação de limitação, a uma realidade de pobreza, de escassez. Então, essa pergunta para você: o que você está fazendo com os seus talentos? Outra história que serve para que a gente reflita sobre a nossa realidade é a história da águia e da galinha. Você já deve ter ouvido a parábola da águia e da galinha. Que um homem, um camponês, pegou um filhote de águia e colocou junto com as galinhas. E que com o tempo, à medida que esse filhote foi crescendo e se transformando em um animal majestoso, ele foi se acostumando com o ambiente das galinhas, comia que as galinhas comiam, viviam como galinhas, aprendeu a todos os hábitos de uma galinha. Gente, vamos analisar aqui quais são as características de uma águia: garra, determinação, quer dizer, visão ampla, poder. Águia é símbolo de poder. A águia não caça mosca. E quais são as características de uma galinha? Vive presa a um quintal, um terreiro, e come as sobras que eles dão. Galinha é símbolo de condicionamento e limitação. Não é? Então, a história continua dizendo que um dia apareceu lá um naturalista e viu aquela ave, aquela águia no meio de galinhas. Então ele disse: mas isso aí não é uma galinha, é uma águia. E o camponês respondeu: sim, mas eu a criei como uma galinha, ela é basicamente uma galinha. Não, ela é uma águia, ela tem um poder muito grande. E o camponês resolveu experimentar soltar a águia. Quando tentou a primeira vez, a águia se recusou a voar. Olhou as galinhas lá embaixo e voltou para baixo, voltou para o quintal. Tentou uma segunda vez, um pouco mais afastado do quintal, a águia continuou resistindo. Olhava para as galinhas, se lembrava apenas do quintal, do ambiente condicionado do quintal. No terceiro dia, o naturalista levou a águia para um ambiente mais afastado ali da zona de conforto do quintal. Subiu no cume de uma montanha, né? Ergueu a águia bem alto, fez com que a águia fitasse o horizonte, o céu se pondo, o céu nascendo no horizonte, e disse para a águia: já que você é uma águia e não uma galinha, voe o mais alto que puder. E a águia fitou o horizonte, abriu suas asas e deu aquele grito próprio de uma águia:
e voou. Voou alto, continuou voando, continuou, até desaparecer no horizonte. Gente, é mais uma parábola. A parábola é a comparação. Compare essa situação, essa parábola com a sua vida. Que situação você está vivendo hoje? Que ambiente você está vivendo? Você está vivendo um ambiente de águia ou de galinha? Olhe para dentro de você, você nasceu com os poderes de uma águia. Mas agora, você está tão acostumado, tão condicionado à sua situação que você não consegue enxergar outra saída. Para você só existe essa saída. Nesse momento que eu estou aqui, eu estou como um naturalista, querendo pegar você, tirar você da sua zona de conforto, dessa situação de condicionamento e limitação e te levar para a descoberta de uma nova realidade, através do resgate do que você tem de melhor, que é o seu potencial. Você não viveu para viver de migalha de emprego, migalha disso, migalha daquilo. Você nasceu como uma águia, com os poderes de uma águia, e tem a capacidade de transformar a sua vida. Então, claro que você não tem culpa da realidade que você vive, você foi jogado aí. Quando você era criança, seus pais influenciavam na sua vida, tomavam as decisões por você. Agora não, você é um adulto, você tem condições de tomar as decisões por si próprio. Então continue comigo, que eu vou te ajudar a vencer essas etapas. Eu vou mostrar aqui para você alguns caminhos que podem te levar ao sucesso, à prosperidade e à abundância.